Aí dá para você só... Sim. Água da frente. Boa noite, meus amores. Boa noite. Todos bem aqui? Sim. Alegres? Felizes? Amém. Meus queridos, hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre o sentido da vida. A vida faz sentido para você, gente? Faz ou não? Muito, gostei. Muito sentido. Tem alguém aqui que acha que nada tem sentido nessa vida? Graças a Deus, ninguém. Que ótimo. Maravilhoso. Então, nós já estamos bem melhores. Caríssimos, muitas são as pessoas que ainda não compreenderam o verdadeiro sentido da vida. Alguns dizem assim, eu estou aqui nesse mundo, eu não sei nem por que eu nasci, o que Deus me criou, sei lá, não sei o que vim fazer aqui. Né? Então, muitos até que a gente tem notícia, avaliam a vida, avaliam as pessoas e acham que não vale a pena ficar por aqui. Perdeu totalmente a fé nas pessoas, de que as coisas vão melhorar, que o ser humano vai evoluir e que ele também tem nele as potências necessárias para contornar as dificuldades, principalmente as internas. Porque quem controla aqui dentro, facilmente controla no entorno. E muitos são os contrariados, né, que por rebeldia não conseguem ser gratos pelo que têm, contam somente as coisas que acham que não estão bem para eles e chegam ao ponto de atentar contra a sua própria vida. E não é só tirando a sua vida, não. Procurando caminhos tortuosos que irão lhe matando a conta de outras. Buscando vícios, buscando a criminalidade, que acaba que culmina, né? Violência gera violência, então a gente está vendo isso daí com muita dor no coração. Então é preciso nós pensarmos, para quê? Não é nem por quê. Para que eu estou aqui? Se Deus me criou, eu acredito em Deus, Ele me criou por amor e criou a todos, Ele tem um objetivo para todos nós. Qual? Como eu estou saindo no desempenho das minhas tarefas? Quando, meus amados, nós éramos ainda, nem éramos, saímos da mão do Criador como um princípio espiritual, estagiando nos reinos da criação, sendo direcionados cuidadosamente, amorosamente, pelas forças do mais alto, nós fomos adquirindo propriedades que nós mais tarde precisaríamos. Quando nós chegamos no patamar hominal, aí as perguntas já começam, porque o ser humano já tem inteligência, pensa, tem questionamentos, tem curiosidade, quer saber, e então o ser humano pergunta, qual o sentido da vida? Aqueles que não têm a inteligência, eles precisam só sobreviver, se alimentar, se defender e sobreviver. Ora, mas passando mais para frente, nós chegamos na seguinte questão: para quê? Muitos perguntam por quê? Eu não gostaria de estar aqui, eu não gostaria de estar na família que eu me encontro, eu estou insatisfeito com aquilo que eu estou fazendo na vida, enquanto profissão, tudo isso. Eu quero mostrar para vocês
uma enquete que foi feita com os americanos adultos, já tem um tempo atrás, e se nós perguntássemos hoje, capaz que o quantitativo seria muito maior. Porque hoje uma boa parte da sociedade, né, está caminhando guiado pela ilusão. Ilusão. A ilusão nos faz ter desejos e nos leva a comportamentos insatisfação por não termos o que os outros têm e por não sermos o que gostaríamos de ser. Então foi perguntado para os americanos adultos, né, se eles pudessem ter uma resposta direta de Deus, o que eles perguntariam? Veja bem, 19% queria saber da parte de Deus se há vida depois da morte. Outros queriam perguntar, né, se há vida inteligente em outro planeta. Outros queriam saber de Deus por que coisas ruins acontecem. Por quê, né? Difícil da gente entender por quê, né? Quanto tempo eu vou viver? Essa pergunta eu não faria para Deus se eu pudesse ter uma resposta direta. Eu não quero nem saber quanto tempo eu quero aproveitar, trabalhar, estudar, aprender mais coisas e ainda vou achar que o tempo está curto ainda, né? Mas, olha lá, quanto eu vou viver? 6%. E outras pessoas nem sabem o que queriam perguntar se pudesse ter uma resposta direta para Deus. Mas veja bem, o maior quantitativo foi: qual o sentido da vida? Eu ainda vou fazer essa enquete ainda vou fazer essa pesquisa. Qual o sentido da vida? Então, gente, nós estamos precisando de falar disso, pensar sobre isso, refletir bastante, né? Há alguns momentos em nossa existência em que a gente está sem vontade de viver. Alguém aqui já chegou a esse ponto? Aquele desencorajamento, não quero sair, não quero ver gente, não quero conversa, me esquece, né? Esquece de mim, eu não estou afim, eu não quero me cuidar, não me importo com mais nada, por mim tanto faz. Isso é muito perigoso quando começamos a ter esse tipo de sentimento. Então, se nós começarmos a ter esse tipo de pensamento, quando nós tivermos uma prova difícil, com filhos, com cônjuge, com apertos financeiros, com enfermidades, algumas aí induráveis, né? Quando nós estivermos aí com relacionamentos conflituosos, pode acontecer isso conosco. Estou sem vontade. Então a gente precisa de, como se diz, aprumar, né? E buscar saber o que está acontecendo. Qual o motivo está me levando a ficar dessa forma? A gente vai descobrir rapidamente. Então veja bem, a falta de objetivo na vida pode causar desânimo. E o desânimo, veja bem, causa desmotivação, confusão mental e também confusão de sentimentos, né? Sentimentos de um vazio. Eu parece que estou com um vão, um buraco dentro de mim. É uma dor, uma tortura, mas não é física. Essa se chama dor moral. Dói muito mais do que cálculo renal, dor de infecção generalizada, dor de parto difícil. Tudo isso eu já tive, então eu posso falar. Então, meus amigos, vejam bem, estas coisas todas aqui, elas podem estar ligadas, né, ao nosso passado e também ao comportamento que nós estamos tendo diante da vida. Todo rebelde sofre mais, todo revoltado sofre mais. A pessoa grata sofre muito menos. Aquele que simplifica a vida, que é humilde,
ele sofre muito menos, ou nada. Porque ele está satisfeito com aquilo que ele tem. Né? E hoje a gente vai ver aqui que de muitas coisas aqui que nos deixa sem vontade de viver, tá? Por exemplo, a armadilha de buscar o propósito fora de nós. Se eu caio nessa fase, eu preciso buscar as respostas primeiro dentro de mim. Fazer a grande viagem por dentro, para buscar as causas e as forças para resistir, não é? Se eu vou buscar fora, cada um pensa de uma forma, e aí eu vou me embaralhar. Todos vão querer ajudar, mas nada daquilo que o outro faz por mim, se primeiro eu não faço aqui por dentro, eu nem vou entender, né? Outra, a ilusão da vida perfeita, principalmente as redes sociais, ajudando a dar aquela forçona para que a gente busque a vida perfeita, os filhos perfeitos, o emprego perfeito, o marido ou a mulher perfeita, né? Sendo que a gente nem é perfeito. E nós queremos que tudo seja perfeito. Tudo que a gente vai fazer, a gente quer perfeição naquilo. Não. Fazer um maior esforço para dar o melhor de si, fazer o melhor que pode ser dever nosso. Mas quando nós começamos a ser perfeccionista, isso aí já está ligado com uma mazela que nos alimenta às vezes, que se chama prepotência. Já ouviu falar na prepotência? Eu sou super-herói, eu resolvo, eu sei todas as respostas, eu sou melhor. Então a gente vai sempre e a gente não admite falha, principalmente nos outros. E quando falha, quem tem prepotência falha, é uma verdadeira tragédia. Então, vida perfeita nós vamos ter quando nós chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Outra, paralisia pelo paradoxo da escolha em um mundo de infinitas possibilidades. Nós queremos muitas coisas e não adianta correr atrás de muitas coisas. Nós precisamos ter paciência. E o que eu preciso mais? Então eu vou lutar para conquistar isto. Se puder uma ou outra coisa paralela ali, tudo bem. Mas nós não podemos querer, né, de uma forma é como se nós estivéssemos num galinheiro querendo pegar todas as galinhas ao mesmo tempo. Gente, pegar uma é muito difícil. É difícil pra caramba. Tem que ter ciência para poder pegar uma galinha, né? Só corre atrás dela, não é? É muito custoso. Então, nós estamos precisando de foco. Focar naquilo que eu preciso. Por exemplo, nós somos espíritas. De repente, eclode várias mediunidades ao mesmo tempo. O que eu preciso perguntar para mim? Qual que é aquela que eu no momento estou precisando mais para me dedicar a ela? É a psicofonia? É a intuição? Nós vamos encontrar as respostas e podemos ser ajudados pelas pessoas da casa espírita, nos livros da doutrina espírita, não é? Outra coisa, respostas simplistas para questões complexas que geram mais frustração ainda. Se uma criança nos faz uma pergunta e nós não levamos esta pergunta a sério e nem olhamos para a criança, ele percebe que não está sendo atendido, que não está recebendo atenção devida, não está sendo valorizado naquele momento ali, então você fala qualquer coisa para se ver livre dele, né? E na nossa vida também é a mesma coisa. Nós buscarmos tapar o sol com a peneira, arrumar desculpas justificativas para que a gente não tenha que enxergar o seu papel que está fazendo, a falha que tem, o que precisa melhorar,
também é um engodo muito grande. Facilidade em se perder em prazeres efêmeros. Eu acho que a gente já está mais tranquilo nessa parte, não está? O que você acha disso? Mas já melhoramos, não é? Podemos até ter desejos, mas opa, nós estamos aqui na Terra para melhorar, para nos corrigir. Eu decido o que é melhor para mim. Eu não posso deixar outras mentes decidir por mim. E por aí adianta. Solidão no meio da hiperconexão. Nós estamos aqui, vamos estar conectados. Esse vídeo aqui, você não tem nem noção de onde vai chegar. Isso vai compartilhando, vai passando. Pessoas de outros países vão acessar, vão ver. Então, nós estamos conectados com o mundo e desconectados conosco mesmo e desconectados com aqueles que estão do nosso lado, nossa família. É assim? Cada um entra para dentro de um quarto, passa até a chave. Hoje, a gente está precisando até marcar o horário para conversar com o filho dentro de casa. Que hora que eu posso falar com você aí? Né? Os compromissos são tantos que a gente não senta mais junto, não almoça mais junto, não senta para bater papo com os pais, com os tios avós, com os avós. Nós não estamos sabendo aproveitar o tesouro que nós temos. Quando perdemos, vamos reclamar, vamos sentir falta. Né? Outra coisa, a crescente superficialidade que nos rodeia. Pode perceber que todos os convites, tudo aquilo que nos chega, são só coisas. Né? Outro dia eu falei para minha filha: mãe, olha aqui. Não, quer ver isso não? Não, mãe, olha, não. Esse tipo de coisa eu não vou ver. Eu não vou ocupar minha mente com esse tipo de coisa não. A hora que você encontrar um negócio, uma coisa aí que traz aprendizado, você me chama, porque eu sou doidinha para aprender coisa nova. Mas ver tragédia, ver coisas ruins, aquilo que só vai te acrescentar sombras, tristeza, te deixar mais angustiado ainda, foge disso. Foge disso, que é dor de cabeça. Outra, influência da sociedade é a falta da autodescoberta. Nós precisamos nos conhecer. A gente quer conhecer o outro, né? Se pudesse desvendava o outro, assim, virava ele do avesso, para conhecer não só em todos os sentidos, mas e nós? Nós nos conhecemos? Sabemos quais que são as nossas virtudes? O que nós estamos precisando melhorar? A gente tem medo de fazer essa avaliação, mas tem que fazer, tem que se encarar. Não é? A falta de sentido pode gerar sofrimento, e gera mesmo, sofrimento profundo, e nos impede de ter uma postura positiva, dinâmica, esperançosa, com gratidão diante da vida. Né? Bom, busca excessiva por padrões da sociedade. Se nós formos buscar caminhar só no padrão da sociedade, a gente fica mais frustrado ainda, né? Fica mais, porque nós vamos começar com as comparações. Veja bem, o Paulo, lá em Filipenses, na carta que ele mandou para Filipenses, né, no capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, ó o tamanho da frase: prossigo para o alvo. Então, o Paulo tinha um objetivo claro. Ele sabia a que veio, para que ele veio. O momento em que Jesus, né, aparece-lhe às portas de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ele, né, nas areias quentes lá, ele tem um despertar. Senhor, olha só, o que queres que eu faça? Primeira pergunta que ele fez para Jesus:
que queres que eu faça? Me dá a ordem que eu vou lá cumprir. Meu Deus, essa frase aqui, ela deve ser colocada num quadrinho, ou colocada lá na estante, ou num quadrinho de parede, onde a gente passa e vê. Hein? Prossigo para o alvo. E nós, meus irmãos, nós estamos prosseguindo para o alvo? Nós estamos prosseguindo para o alvo. Porque existe um objetivo. E Deus nos criou para isso. Que é o quê? Nós somos criados para a evolução, para evoluir. Temos inteligência, livre-arbítrio, acompanhamento, proteção. A divina providência providencia tudo que a gente precisa. Irmãos mais maduros, mais experientes, experimentados, para reencarnar conosco, para nos ensinar. E até o Mestre amado Jesus veio, corporificou, caminhou por aquilo, ensinando o que fazer e qual caminho a seguir. Aí, então basta que a gente também prossiga para o alvo. E esse alvo é a implantação do Evangelho para os outros, dentro de nós mesmos, nos nossos corações. Deus é um motivo enorme para essa questão do sentido da vida. Deus, saber que nós temos um Pai, não só um Criador, mas um Pai amoroso, justo, misericordioso, bondoso, não é? Que sempre está nos dando oportunidade. Que maravilha que é isso. Jesus, essa figura boníssima, e tantos outros que também encarnaram aqui nesse órgão para nos dar o estímulo, o exemplo e o estímulo de onde que nós precisamos chegar. Só basta o quê? Munir-nos de boa vontade. Essa é uma das potências da alma. Já falei aqui das potências da alma? Falei das potências da alma aqui, né? Então, olha, veja bem, nós não podemos comparar. Ah, mas eu gostaria de ser igual a fulano. Eu não vou citar não, mas eu vi um videozinho de duas crianças, filha de famoso, pequenas, lindas, e uma é bem assim, mais solta, mais alegre, cativante, comunicativa. Aí a outra, que é a mais velha, disse assim, ficou emburrada, chorosa, e falou assim: ah, eu quero ser igual a fulana, disse o nome da irmãzinha. Eu quero ser igual ela, eu quero ser engraçada igual ela. Aí a irmãzinha disse assim: eu não sou engraçada, eu sou feliz. Eu sou feliz. Aí eu fiquei analisando ali a fala entre as duas ali, o cuidado que nós, enquanto pais e educadores, precisamos ter junto das crianças, porque elas têm conflitos. Elas têm conflitos. E nós já pegamos criança na evangelização, lá na nossa casa espírita, né, que as mães eram amicíssimas e as adolescentes também. Mas tinha uma que se sentia tão, assim, tão menos tudo. A autoestima dela estava em baixa. Ela se sentia preterida, ela se sentia menos inteligente, ela se sentia menos capaz de tudo, menos bonita. Ela achava que a outra, porque a outra era isso. Nossa, mas custamos a conversar com essa garotinha, né? E dizer para ela: olha, você não precisa saber tudo que ela sabe, nem tudo que ela faz. Aprenda, busque o que te satisfaz. E não fica se comparando.
E olha, ela se tornou uma excelente escritora neste mesmo ano. Ela assistia à aula e na hora da atividade prática lá, ela fazia resumos, escrevia em forma de poema o que aconteceu na aula. Olha o potencial e a capacidade dela. Aí ela vê, não, mas eu fiz a maior festa com ela a primeira vez que eu vi, e aquilo incentivou a garota a fazer isso. Então, nós precisamos de conversar com os nossos pequenos, é neto, é sobrinho neto, que a gente tem muito sobrinho neto já, né, gente? Graças a Deus. Então, nós precisamos de prestar atenção no outro que está do nosso lado. De repente, ele tem sofrimento e a gente não está nem percebendo a dor que ele carrega na gente. Então, a doutrina nos ensina que todos fomos criados simples e ignorantes, desconhecendo, mas destinados à perfeição e com todos os recursos para desenvolver as nossas habilidades, as nossas capacidades, até nós atingirmos a evolução. Então ninguém tem que escolher, não. Veja bem, há como comparar o Sol e a Lua? Qual que é mais importante, o Sol ou a Lua? Ué, como assim? Os dois têm a mesma importância, os dois brilham, só que um, né, é durante o dia e o outro à noite. As estrelas também têm o seu papel. Ora, veja, então eu tenho o meu valor como todos têm também. E nós precisamos de reconhecer os valores que os outros têm. E ajudar eles a descobrir que eles têm também. Esse é o nosso papel. Então, o objetivo da doutrina é promover a nossa melhoria, intelectual, moral. A minha e a de todo mundo, tá? Por quê? Porque nos esclarece sobre a existência, a nossa vida, de onde nós viemos, como as coisas principiaram, fala da imortalidade da alma, da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material. Nossa, nos incentiva ao bem o tempo todo, a ser fraterno. Olha que maravilha! Então, na doutrina espírita, ela contém todos os princípios que nos faz compreender a vida e descobrir, né, deixar claro para nós que nós somos criados para crescer para Deus. Aqui na horizontal, nós precisamos de crescer em amor e fraternidade, né? E enquanto nós vamos trabalhando na horizontal, nós vamos crescendo para Deus, né, na vertical. Nós também precisamos de pensar na nossa melhoria espiritual, da mesma forma que a gente procura o nosso crescimento material, compreender a vida universal. Veja bem, a doutrina espírita, ela nos traz ao entendimento, não é? Nós vamos lá na Gênesis, lá Allan Kardec, ele está falando da origem de tudo, da origem de como que se principia, quem criou, qual material foi usado, nos mostra Deus como o único criador, os outros são co-criadores, ele é o único que cria matéria básica, elementar, que dá formação a tudo. Olha que maravilha. Outra coisa, a prática do bem, o espiritismo, ele não é só uma crença, mas é uma filosofia de vida, gente. Uma filosofia de vida, tá? Que busca a prática do bem e a busca pelo conhecimento, pela ética, pela moral, pelo belo. Viu? Por isso que surgiu na filosofia. Então, nós também compreendemos na doutrina a evolução dos nossos espíritos também, né? Temos múltiplas encarnações, infinitas oportunidades para desenvolver em nós esses talentos, essas coisas maravilhosas com que nós fomos criados.
E a doutrina não se limita só a nos instruir para o futuro. O futuro no mundo espiritual e nem para outras encarnações só, não. Ele está aqui também nos capacitando para vivermos esta encarnação, ter uma vida sadia, qualidade de vida, bem-estar, trazer o bem-estar a todos nós. E outra, todos nós conscientes vamos trabalhar para a construção de uma sociedade mais justa, que é o que está precisando ocorrer, Os movimentos estão cada vez maiores nesse sentido, e vamos dar forças e vamos orar, Então vamos lá. Alguns ensinamentos fundamentais para que nós não percamos o sentido da vida. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E tudo que Jesus ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo está contida no Evangelho, nos postulados espíritas, e é o roteiro seguro, é o foco de luz que ilumina a nossa caminhada evolutiva, E nos estimulando sempre à prática dos nossos bons sentimentos. Então, a pergunta para a sociedade de formação cristã é essa: conhecemos o sentido da vida? Nós conhecemos? Nós conhecemos. Qual que é o objetivo da criação de Deus? De tudo que Ele criou? Os mundos que existem, a gente acha que é só para enfeite, E acha que nós somos os únicos seres inteligentes da criação. O único planeta habitado é o nosso. Ai, meu Deus do céu, que ilusão, Deus criaria essa imensidão toda só para nós. Meu Deus. Então, meus amigos, vejam bem, Jesus sempre ensinou claramente para nós o sentido da vida. Vamos ver de que jeito? Ele nos informou que nós somos imortais. Que jeito? Ele desencarnou e foi aparecer para quem à primeira vista? Maria Madalena. Foi isso? Pois é. Depois ele se materializou em casa onde estavam reunidos todos os companheiros depois da sua crucificação. Tomé, em uma da materialização dele lá, não estava. Quando contaram para ele que o mestre tinha ido lá, ele não acreditou de jeito nenhum. A segunda vez, Jesus se materializou e ele lá estava, Tomé. E mesmo assim, ele também não acreditou. Ele teve que ir lá e enfiar o dedo nas feridas, tocar Jesus, para que ele pudesse acreditar. Então, olha aí, só por aí. Jesus também se transfigurou lá no monte. Na presença de Pedro e João. E no momento da materialização, também lá se corporificaram lá através da materialização. Quem? Moisés e Elias. Pronto. Então, o Velho Testamento está lotadinho de exemplos. O Novo lotadinho. Só não vê quem ainda não está maduro para compreender. Mas calma, tem tempo. Todos verão um dia. Então, nós viemos aqui para ser os artífices da nossa imortalidade. Ou seja, nós estamos aqui para moldar a nossa maleável argila, como o Evangelho fala, para fazer em nós, meus amadinhos, esta evolução. Mas a gente cuida muito mais da vida do outro do que a nossa. Assim? E a dor? A dor cabe no sentido da vida? Muitas vezes a pessoa está passando por muitas peripécias, por muitas coisas,
e tal, e ela fica injuriada, porque tu, a vida sorri para o outro e para mim não, por quê? Para quê? A gente sabe os porquês, né? Nós sabemos muito bem os porquês. E a dor, ela também é uma alavanca que nos impulsiona, viu? É uma alavanca. Então veja bem, meus irmãos, nós precisamos edificar o reino de Deus em nós. Mas como que faz isso? Assimilando os ensinamentos, deixando com que eles façam o trabalho por dentro de nós. E isso vai nos estimular a prática do amor, da fraternidade, da caridade, da solidariedade. Quem é solidário não é solitário. Assim, então nós vamos caminhando para frente, respeitando todos que estão no mesmo espaço terreno que nós mesmos. Então Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo, porque ele não veio aqui para a materialidade. Ele veio despertar o melhor em nós, despertar-nos para o conhecimento do reino de Deus e de apresentar esse Deus como nosso Pai amoroso. Essa foi a preocupação de Jesus, principalmente quando ele contava suas parábolas lá, né? Então vamos lá. Então a vida aqui na terra, ela não é o fim em si mesmo. Ela é um meio. Ela é um meio que nos apropria de conhecimentos para que a gente possa desenvolver a potencialidade. Para desenvolver as potências que eu tenho em mim, eu preciso de, primeira coisa, boa vontade, desejo. E isso é que nos levanta. Caiu, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai. O samba está aí também para ensinar. E o Paulo falava lá: ainda que seus joelhos estejam desconjuntados e os seus pés sangrando, levanta e anda. Ninguém está caminhando sozinho. Ninguém caminha só, né? E para a evolução, nós temos aqui na Terra tarefas compatíveis com a capacidade de cada um. Por isso que nós não podemos comparar. De jeito nenhum nós não podemos nos comparar a ninguém. O Pestalozzi tinha uma escola, né, da qual o Allan Kardec fez parte, depois foi até professor. Esta escola, o ensino ali ele era essencialmente heurístico. O que é isso? Lá o aluno era conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível, por seu esforço pessoal. Ele não era jogado lá para aprender sozinho, não. Mas era aquilo que o Sócrates utilizava com os seus alunos. A maiêutica. O que é isso? A resposta não vinha. O que você acha que seja isso? Quando alguém nos volta a pergunta, a gente vai pensar e vai mostrar para o outro até onde eu compreendi, até onde eu sei, eu posso explicar. E isso, até as crianças na sala de aula fazem isso. Eu ensinei no ensino fundamental 1, de 1º ao 5º ano, praticamente a minha vida toda. E já estou encerrando a 2ª carreira, porque uma já aposentou, agora o outro, estou chegando no fim também. E era assim: professora, o que é isso? O que significa? O que você acha que seja isso? Então lá na minha sala ninguém ficava rindo, é puta, pergunta. Não, essas coisas eram trabalhadas. E o aluno não tinha vergonha de perguntar, porque eles tinham toda a liberdade para perguntar e para falar as coisas que queriam falar. Então é o sujeito, não é? Então, para o Pestalozzi, o fim último da educação estava relacionado com o desenvolvimento moral, não só
colocar na cabeça, em caixinhas, matemática, português, história, geografia, levar o conhecimento intelectual, não. Mas a educação moral também, esse despertar. E o Kardec aprendeu também que fez isso ao modificar a doutrina espírita. Né? A contribuição da doutrina espírita para a humanidade, ela é multifacetada e tem diversos aspectos que vai impactar diretamente no progresso, na evolução da humanidade. Veja bem. Imagine se, vamos pensar nível de Brasil, se todo brasileiro acreditasse na reencarnação, na lei de causa e efeito, e pensasse no que eles vão enfrentar ao desencarnar e nas próximas encarnações, se nós não nos policiaríamos mais, não iríamos ficar perfeitos numa vida só não, mas nós iríamos ter, como nós temos, né? Nós temos embasamento para o quê? Fazer muita coisa boa e deixar de fazer muito mal. Então é isso, tá? Vamos lá. Pestalozzi tinha nesta escola também órfãos, certo? E ele ensinava as crianças desenvolviam intelectualmente e moralmente, principalmente esses órfãos, a que ele dava muito amor e muito carinho. Mas esse Allan Kardec teve um mestre tanto, não teve? Pois é. Então veja bem, a menininha falando para a outra ali, eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido à vida dos outros. Se enquanto cônjuge eu procuro fazer sentido na vida do meu esposo e ele também, eu procuro fazer sentido na vida dos meus filhos e consequentemente eles também, nós procuramos fazer sentido na vida das pessoas que convivemos na sociedade e elas retribuirão por sua vez. Olha que maravilha que essa coisa vai ficando, não é assim? Então nós não podemos nos equivocar mais. E os equívocos estão aqui, ó, tá? Conquista de valores que vão ficar aqui. Nós podemos ter, mas não podemos, né? Eu posso possuir, mas não ser possuído pelo que tenho. Dinheiro, poder, beleza, fama, prestígio, que eu tenha, mas que eu possa me comportar bem diante do que eu tenho. Os irmãos estão compreendendo isso aí, né? Olha que cena mais linda essa. Mãe, qual o sentido da vida? Vocês. Pergunta para uma mãe, o que te dá sentido da vida? Os filhos, a minha família, o bem maior de todos nós. Eu sempre conto, a minha última filha, ela nasceu 21 anos depois. Quando a minha caçula tinha 21 anos, ela apareceu, gente, do nada. Do nada, da brincadeira, mas a gente sabe que, né, houve uma programação no mundo espiritual. Então, desde criança, eu contava uma historinha para ela. Eu falava assim, teve um período aqui na Terra que a mamãe estava triste, né? E aí, Jesus pegou e falou assim, espera aí, eu vou lá no jardim mais lindo que está aqui, vou colher a flor mais bela que tem lá, que era ela. E vou mandar lá para a terra. E mandou você para mim. Ela tem 25 anos. Não tem nem 2 meses que ela deita comigo e fala assim, mãe, conta aquela historinha para mim. Ela sente bem, né, em saber que ela era uma das mais belas coisas que tinha lá e que veio para a terra. E assim são os filhos de vocês, seus netos, nossos, né, filhos, netos, os nossos irmãos, os nossos cônjuges. Essas maravilhas todas são flores lindíssimas, colhidas no jardim de Jesus e presenteado a nós todos aqui no planeta Terra.
Então, isso é uma maravilha. Então, veja bem, quando Paulo escreveu a frase, né, prossigo para o alvo, apesar de toda a perseguição, pauladas, chicotadas não sei quantas, prisões, né, embarcação, afogamentos e muitas coisas, e venceu, esteve à beira da morte inúmeras vezes. O Paulo, no final do apostolado dele, foi que ele disse essa frase: prossigo para o alvo. Ai, meu Deus, que Deus nos dê a força de lembrar desse grande companheiro aí. Então, o nosso propósito, ele é pessoal, tá? Eu preciso encontrar algo que me dá alegria. Os homens têm muita coisa que dá alegria para eles. Eles vão pescar, eles jogam baralho, truco, e sinuca, e bate um papo ali, futebol, joga bola, né? E nós? O que nós fazemos que dá prazer, que nos agrada, além de cozinhar? Muitas outras coisas. Cozinhar para chamar todo mundo em reunião é uma benção, não é? Pois é. Então, encontrar valor no papel que a gente executa. Eu sou importante aqui nesse pedaço, nesse lugar. Você também é. Observar-me, me autoconhecer, né? Buscar liberdade com responsabilidade, ter propósito de ação, de estar operando sempre. Que maravilha! Buscar ter satisfação plena. Os dias estão chuvosos, é lindo, os dias estão calorentos, também é maravilhoso. O sol está estalando, que maravilha. Hoje, na hora que o sol apareceu, eu falei: o sol! Gritei lá na janela da escola: o sol! Gente, chega a noite, que fez cor, as estrelas, já observaram a lua, as fases da lua, que maravilha. Pois é, está tudo aí. Então, gente, nós temos tudinho, mas tudinho, para ser feliz e para encontrar sentido na nossa vida. Olha o que Leon Denis fala: o reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. É na vida interior, na eclosão dos nossos poderes, das nossas faculdades, de nossas virtudes, que está a fonte de felicidades futuras, a começar aqui do planeta Terra também. E não existe felicidade sem o pleno conhecimento de si mesmo. Ok? Então vamos lá. O propósito da jornada nossa aqui na Terra é o crescimento espiritual. E a doutrina espírita exerce esse maravilhoso papel na nossa vida. Então, o sentido da vida está na evolução do indivíduo, intelectual, moral e espiritual. Hoje eu vi uma reportagem num país dos mais altos, assim, frios, tem uma aldeia que as pessoas se recusam a qualquer tipo de evolução. Eles falam dialeto do século XVII, se vestem, se comportam sempre daquele jeito, todos lá. Do século XVII, olha a evolução que já teve. Mas calma, eles também terão tempo para isso, não é? Então, olha o que o Leon Denis diz: tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. Certo? É isso, meus amados, que eu tenho para trazer para vocês e que eu trouxe. Então, o sentido da vida consiste em que não tem sentido nenhum dizer que a vida não tem sentido. Entendeu, né? Que Deus te abençoe, te encha de bênçãos, te fortaleça, traga alegria e paz no seu coração, viu? Chega em casa, abraça os seus e diz: nossa, eu te amo demais. Você sabe que eu te amo? Você sabia que eu te amo? Fala isso. Nossa, isso aí vai mexer profundamente com a essência das pessoas. Elas saberem que são amadas.
Que Deus te abençoe e me abençoe também, viu? Muita paz para todos nós.